Oi, gente linda! Passando aqui para conversarmos mais um pouquinho sobre ansiedade, né? Nossos estudos, as nossas reflexões durante a semana, nós refletimos sobre a ansiedade, o que é a ansiedade, aquela é patológica e tem a normal e a patológica, que é aquela que já desencadeia um certo desequilíbrio, sofrimento nas pessoas. E nós vimos a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Vimos que ela causa esse sofrimento, ela bem mais causa esse sofrimento nas pessoas. Vimos fobias, algumas fobias. Existe o transtorno, o pós-traumático. Existe o transtorno obsessivo compulsivo, que a gente ainda não viu. O pós-traumático e o obsessivo e compulsivo, que a gente vai fazer uma síntese aqui, para que a gente possa avançar nas outras esferas do nosso estudo, né? Nós precisamos adentrar no nosso autoconhecimento e naqueles outros pilares que nós já havíamos conversado anteriormente. Então, o que seria o transtorno estresse pós-traumático? É aquele estresse, é aquele transtorno que quando a pessoa passa por uma situação vexatória, uma situação traumática, como um assalto, como um acidente, um tipo de situação que traumatiza essa pessoa e que essas imagens ficam recorrentes. Ela acorda sobressaltada na noite, ela fica com aquela sensação de perseguição, que ao tempo todo esse sofrimento está vindo à tona, e ela sente todas aquelas manifestações, aqueles sintomas, né, que a gente já viu anteriormente. E ele precisa ser também, como os outros, precisam ser de um acompanhamento, muitas vezes psicológicos e psiquiátrico. Então a diferença é que você passou por um evento forte e traumatizou. E essas imagens ficam recorrentes. Nós temos o transtorno obsessivo compulsivo, que é o que chama o TOC, que é caracterizado pela repetição. A pessoa fica com as manias, por exemplo, várias vezes durante o dia lava as mãos com medo de bactéria, fica insegura, se fechou, se saiu de casa, se deixou a lâmpada acesa ou o fogão ligado e volta não sei quantas vezes, atrasa nos seus compromissos porque ela fica insegura, faz ação, atividade, mas ela fica insegura, quando sai pensa que deixou a atividade ali e volta. Então tem vários momentos em que ela também assume umas repetições de hábitos, né? E isso causa um transtorno muito grande na vida das pessoas. Então esses transtornos, muitas vezes ele tem uma origem, né? Se nós fôssemos falar aqui o que seria, para muitos é inconsciente, não tem origem. Mas geralmente lá no inconsciente, lá na história de vida da pessoa, a gente consegue identificar traços que trazem essas memórias e esse sofrimento, né? E que muitas vezes estão aí através de técnicas mais especializadas, eles estão tendo resultados bacana e até mesmo a extinção completamente desses sintomas. Então, gente, nós hoje vamos estar trazendo um pouquinho aqui do nosso comentário, que como a gente viu no grupo, vocês colocaram, nós já vimos um vídeo, a importância da espiritualidade nesse momento de sofrimento. Hoje foi colocado mais uma vez um outro vídeo, onde pessoas estão conseguindo sair dessa situação de sofrimento através da fé, da espiritualidade, de um grupo que lhe dá apoio, né? E, no entanto, a nossa missão de hoje, que era a gente ver a claustrofobia, porque as fobias, ela tem várias fobias. Então, nós vimos que existem os distúrbios da ansiedade, como a ansiedade generalizada, existe o ataque de pânico, existe o TOC, existe a TAG, existe os transtornos de estresse pós-traumático, o transtorno obsessivo compulsivo e as fobias. E as fobias, elas já têm uma outra ramificação. Nós já vimos a fobia social, nós já vimos a agorafobia e hoje nós estávamos para refletir um pouco sobre o que era a claustrofobia. Bacana, e o grupo também mais uma vez deu, né, aplausos para vocês conseguiram também fazer as pesquisas e colocaram
o conceito que vocês encontraram. E realmente, a claustrofobia, ela se deriva da agorafobia, e que é o medo de estar em lugares abertos ou fechados, e que tem poucas, aqui tem pessoas, né? Geralmente tem essa questão de ter pessoas também, e que de repente se caracteriza também nesses lugares públicos em geral, né? Que eles, essa presença, você está ali naquele ou aberto ou fechado, e que ao mesmo tempo tem a sensação de que vai faltar o ar, né? Ou seja, são medos irracionais. Você pergunta, mas de onde vem esse medo? Você não sabe, porque muitas vezes ele está lá no inconsciente, e que tem uma causa, uma origem lá no passado, no ventre, na gestação, onde você estava na vida intrauterina, algum evento que passou, né? Ou seja, são medos irracionais, intensos, que mexe com toda a sua fisiologia, ou a nossa fisiologia. E aí a gente percebe, é um medo, vem o primeiro pensamento, o medo que provoca uma ansiedade e ao mesmo tempo um sentimento de esquiva, né? Porque a ansiedade, ela tanto você pode querer atacar, resolver, como você se esquivar. Então, geralmente a fobia é um medo de esquiva. Então, se você tem uma fobia de altura, por exemplo, então você vai evitar aquele momento. Então, e no entanto, a gente sabe que enfrentando, fazendo exercícios, muitas vezes em centro terapêutico e casa, visualizando-se, passando naquele ambiente, naquela situação, que é para você já ir trabalhando o seu cérebro nessa desconstrução. Claro que isso merece uma atenção específica de um profissional. Muitas vezes a ansiedade é muito forte, precisa de um psiquiatra e também de um psicólogo. Então, as causas geralmente estão no inconsciente. E aí, eu quero trazer algo para fazer o fechamento aqui da minha fala, onde a gente está trabalhando, vocês veem, colocam algo sobre a espiritualidade, a importância. Então, eu vi hoje, eu estava lendo um artigo. Esse artigo, ele tem o nome de ciência, religião, deixa eu ver, religião, espiritualidade e psiquiatria, uma nova atenção à saúde mental. Esse é um artigo científico que foi escrito em 2007. Claro que hoje já existem outros, mas eu estou trazendo um bem mais antigo para ver como já realmente existem estudos que vão comprovando do que nós estamos refletindo aqui nesse grupo, nesse centro terapêutico aqui, nesse grupo, né, que é um grupo aberto. Nós estamos no caminho, não é que nós estamos criando, nós estamos inventando, a ciência já existe, comprovando que realmente ele é interessante. Ou seja, no início, lá antes do século XX, então já existiam uns trabalhos que eram feitos nos hospitais com pessoas com problemas que necessitavam de cuidados mentais, né? Eram feitos por monges e por sacerdotes. O que aconteceu? Quando Freud, que é psiquiatra, e deixa eu ver aqui o nome dele, Freud e Stalinhal, que é um psicólogo, ou seja, um psiquiatra e um psicólogo se uniram para defender que essa história de trabalhar a religião e espiritualidade nas pessoas estavam causando uma neurose muito grande. Resultado, eles falaram isso com base não em dados científicos, eles falaram em dados pessoais, ou seja, com a sua teoria, com sua forma de pensar. E quando foi no século XIX, no século XIX e no século XX, aí as coisas já começaram a mudar. Então, começaram a perceber que as pessoas que tinham fé, que tinham essa religiosidade acionada, elas suportavam melhor o estresse, se recuperavam mais rápido de depressão, elas tinham mais facilidade de lidar com essas emoções negativas, e aí o cenário começou a modificar. Até que hoje existem, olha só, eu vou dizer aqui os países,
que já estudam e que defendem e que veem realmente que a espiritualidade no tratamento psiquiátrico, no tratamento da saúde mental, ele é imprescindível. Então já existem pesquisas nos Estados Unidos, Canadá, Grã-Bretanha, Espanha, Holanda, Austrália, Egito, Oriente Médio e na Índia. Então já existem esses pesquisadores que estão aí a todo vapor, vendo, comprovando a eficácia da espiritualidade na vida das pessoas. Então, é isso, nossa contribuição para hoje. Obrigada pela participação, as contribuições de cada um, que isso é importante, é imprescindível para o nosso crescimento. Tá bom, gente? Então, um beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser.